Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um assunto bem sério que passa bem desapercebido para todas as pessoas que sofrem, né, do que eu vou dizer aqui. Eu vou falar sobre intolerância alimentar e doença celíaca. Então, a gente tem esse nome, intolerância alimentar ou doença celíaca, que são pessoas que, quando ingerem alimentos, passam mal, e muitas vezes é mais de um alimento, é mais de, por exemplo, ingere trigo, passa mal, ingere leite, passa mal, ingere carne, passa mal, né? E eu sou uma dessas pessoas que desde os meus 10, 12 anos de idade, talvez antes, mas não fosse apercebido naquele momento, né? Mas desde os 12, 13 anos de idade, eu comecei a perceber que quando eu comia pães, bolos, né, bolachas, coisas com trigo, e hoje eu sei que não é só isso, eu passava muito mal, né? Eu chegava a ter desmaios choque anafiláticos, né? E o tempo foi passando, então ali nos meus mais de 20 e poucos anos eu descobri a síndrome do intestino irritável, depois foi para a síndrome do intestino hiperpermeável e a situação foi piorando. Aos 40 anos de idade, eu descobri a síndrome do intestino hiperpermeável, que já passou de um intestino irritável para hiperpermeável, aonde as toxinas, né, alimentares passam para a corrente sanguínea, causando inflamações crônicas, retenções de líquidos, dores extremas, dores de cabeça, um mal-estar terrível onde a pessoa só quer ficar deitada, né? E isso desencadeia a síndrome do intestino irritável e do intestino hiperpermeável, piorou ainda. Então, isso desencadeia fibromialgias, desencadeia desbiose intestinal, desencadeia vários desequilíbrios hormonais, desequilíbrios da flora intestinal, desequilíbrios até mentais. Então, e eu sofri todos esses desequilíbrios. Então, já várias vezes, há uns 10, 15 anos atrás, eu já tinha descoberto que eu tinha alergia à proteína do ovo e eu então fui fazendo, retirando e introduzindo novamente. Retirava por um tempo, eu via que passava bem. Quando voltava, às vezes assim, esquecia, né? Acabava comendo alguma coisa com ovos ou com o trigo, voltava a passar mal. E isso não era um dia, 2 dias passando mal. Era 20 dias, às vezes meses, né? Enquanto estava ali introduzindo esses alimentos que o organismo não faz a quebra das proteínas, né? Então eu sofria. E teve uma vez que eu tirei por 18 anos o trigo, o leite, e já senti uma diferença enorme. E teve outra vez que eu tirei o trigo, leite e carne, né? E também tirei o ovos. Então, assim, foi aonde eu vi uma resposta tanto imunológica quanto no meu corpo físico, no modelo corporal do meu corpo físico, eu vi uma mudança extrema até no emagrecimento. E senti, assim, uma energia, mais disposição, mais sobriedade. Já em outros tempos, eu coloquei de novamente esses alimentos, tive depressão, tive fibromialgia, tive síndrome da tiroidite de Hashimoto, já estava caminhando para um hipotiroidismo, comecei a engordar, inflamações crônicas, desbiose intestinal, náuseas, dores de cabeça recorrentes por conta dessas intoxicações alimentares, aonde na desbiose intestinal as toxinas, né, que o organismo não consegue expelir, passam para a corrente sanguínea, causando todo esse desequilíbrio. E com isso a pessoa fica mais nervosa, nada tá bom, ela vive sobre efeitos de dores, né?
irritações, mudanças no humor, mudanças hormonais, né? E tudo isso piora a situação. E por último, eu sou biomagnetista e também trabalho com a biorressonância energética e radiestesia. Então, teve as últimas semanas, os últimos meses, onde eu fiz a biorressonância e mostrou, né, que a retirada de certos alimentos, e era desses alimentos mesmo que eu já sabia que comia e me fazia mal, mas mostrou que não, que era para mim retirar totalmente. Então a gente faz a biorressonância, né, com a radiestesia, e a gente faz ali a gente faz o diagnóstico de quais alimentos estão causando os estragos, né? As faltas de energia, intolerâncias e tudo mais. Então, mostrou os mesmos alimentos que eu já tinha tirado antes, que eu já via que havia dado certo, né? Que eu ficava bem. E quando eu voltei a introduzi-los, novamente houve a piora. Então, às vezes a gente retira por um tempo, volta a comer, e por um certo tempo o organismo já está desintoxicado, não vai dar problema, mas depois que tiver novamente intoxicado, o que que acontece? Ele volta a ter problema. Então, eu já fiz várias vezes a retirada e a introdução desses alimentos, né? Então, teve uma certa. Foi o que? Ano passado. Teve 2 anos recorrente que eu tive, como se fosse síndrome de asmas, né? Asma, bronquite, renite, sinusite, os ites pegaram forte. E eu fui ver aqui na biorressonância, mostrou que eram os sintomas da intolerância à proteína do ovo, né? Então, quando eu fiz a retirada total, acabaram todos os sintomas. Então, dava pigarros na garganta, dava rinite, sinusite, né? E aqui, em consultório terapêutico, quando eu faço a biorressonância de pessoas que têm essas alergias, muitas vezes as pessoas acham que a gente tá brincando, mas é a biorressonância do próprio organismo que mostra que o corpo delas não assimila tais proteínas ou aminoácidos. Até por falta de enzimas digestivas. Então, a pessoa faz eu peço para a pessoa fazer a retirada de certos alimentos quando a gente consegue detectar quais são os alimentos que precisam ser retirados. E a pessoa fica 1 mês, 2, até 3 fazendo a retirada desses alimentos, depois ela introduz novamente. Quando ela faz a retirada, ela se sente muito bem, a pessoa se sente muito bem. E quando faz a introdução do alimento novamente, volta dor de cabeça, náuseas, enxaquecas, mal-estar, má disposição, né? Uma indisposição terrível, a pessoa fica mal-humorada, desequilíbrios hormônios. Só que tem pessoas que não querem parar de se alimentar daquilo que está fazendo mal, né? E continuam ingerindo. Então não vai ter remédio que vai fazer o efeito, que vai tirar todos os sintomas de vocês. O efeito é tirar o que está fazendo mal, entende? Comer o mais natural possível. Então, no meu caso, o meu corpo não quebra as proteínas dos alimentos. Então, eu tenho que tirar todos os alimentos que estão causando, né, o excesso de proteínas no meu organismo e que me causam a indisposição, um mau humor, uma ansiedade, crise, ânsia de vômito, dores abdominais que parecem cólicas terríveis, né? E quando eu retiro, quando eu faço a desintoxicação com biomagnetismo aqui, ou retirando mesmo esses alimentos, eu fico super bem, né? Então, são coisas que passam desapercebidos, muitas pessoas às vezes têm esses sintomas, principalmente pessoas com síndrome do intestino irritável, pessoas que sofrem de fibromialgias, pessoas com síndrome de tiroidite de Hashimoto, pessoas com hipotiroidismo, isso passa muito desapercebido, né? Então, um dos tratamentos para eliminar os sintomas de todas essas doenças que eu falei aqui é retirar os alimentos que fazem mal. E com a biorressonância energética é possível a gente detectar esses alimentos e fazendo a retirada, né, a gente consegue ter uma vida muito mais longa, mais saudável, a gente consegue ter mais energia, mais disposição, um humor de mais alegria, né? E porque pessoas com dor
Você pode levar ela no lugar mais lindo do mundo que ela não vai conseguir ter um bom humor e ficar alegre. Porque pessoas com dor, né, são pessoas mal-humoradas e nada tá bom. Então fica aí o meu alerta. Logo, logo eu estarei aqui numa live com uma cliente minha que também sofre. E olha que tem várias que sofrem que o organismo não faz a quebra das enzimas das proteínas, né? E aminoácidos e sofrem com isso. Então tem uma aqui que a gente já faz esse tipo de tratamento, então retira, fica alguns meses sem, aí volta a introduzir. E aí ela volta a perceber que quando ela introduz, os sintomas voltam novamente. Então, fica aí o alerta, né? E você que tá sofrendo, às vezes, vai no médico, faz exame, não é detectado, porque muitas vezes, muitas das pessoas não vai fazer o teste, né, de intolerância alimentar. Então, a doença celíaca, ela eu não digo nem que é uma doença, é o organismo que não faz o processamento, né, das proteínas e aminoácidos, então vai causar problemas. Vai causar problemas. Então, a pessoa que tem lá a fibromialgia, quando retira, né, fibromialgia, por trás da fibromialgia já tem a síndrome do intestino irritável, já tem a desbiose e já tem a síndrome do intestino hiperpermeável, porque tá passando toxina para a corrente sanguínea, tá, gente? Lembrando, eu sofro isso desde os meus 10 anos de idade. Com 14, 15 anos de idade eu já estava indo para o hospital por conta disso. Problemas, o intestino não funcionava direito, né? Então eu tinha os desmaios por conta do nervosismo extremo que me dava ataque de nervo, mal-humorada, com dor. Que mais? Dores de cabeça recorrentes, intestino que não funcionava, às vezes prendia demais, né? Então, antes dos 40, prendia muito. E depois dos 40, quando eu tive a desbiose intestinal, que era assim, era como se fosse laxante as coisas que eu comia, mas era muita dores, muita queimação no intestino, começou ali, é como se fosse água, então, né? Então, às vezes prende, então às vezes come coisas que prende e às vezes come coisas que dá desbiose intestinal, porque o organismo não está conseguindo assimilar, né, esses alimentos. E a cura para isso é você não sentir, para você não sentir mais essa situação, é retirar os alimentos que fazem mal. Tá bom? Eu percebo que quando eu teimo em comer alguma coisa que meu organismo não faz o processamento, então a proteína ou aminoácidos, quando retiro, eu fico muito bem. Então eu tenho uma energia assim que dá vontade de sorrir, dá vontade de pular, dá vontade de fazer as coisas. E quando eu ingiro esses tais alimentos, que são vários, né? E aí a gente chama de doença celíaca, porque não pode comer nada com trigo, não pode comer nada com a clara do ovo, não pode comer nada com a proteína do leite, né? A caseína. Outros já têm alergia à lactose, né? Então, outros têm, eu tenho alergia não ao açúcar do leite, mas sim à proteína do leite. Então, e a proteína do ovos, a proteína, até no arroz, para vocês terem noção, tem até alimentos verdes, né, que como brócolis, repolho, também que o organismo não processa essas proteínas e precisa de ser produzidas as enzimas corretas para o organismo digerir, quebrar essas proteínas. Então fica o meu alerta, né? E você que sofre de tiroidite de Hashimoto, hipotiroidismo, síndrome do intestino irritável, fibromialgia, quando retira esses alimentos, você tem uma vida muito mais amor, muito mais saudável, muito melhor. Você tem uma qualidade de vida muito melhor. E muitas vezes a gente pensa assim, só quando come o ovo, né? Às vezes a pessoa não, ela tá comendo uma crepioca, vai lá, com a crepioca vai ovo, ou um bolo, um pão, né? Vai ovo. Então o ovo tá oculto ali, são alimentos de formas cruzadas, aonde tem um ovo ou tem alguma proteína que não é digerível ao seu organismo e vai passar mal. Então, fica aí o meu alerta. Se você vai no médico, faz exames, por exemplo, né, tem pessoas que têm problemas vivem tomando omeprazol,
né? Pessoas que vivem tomando omeprazol, o omeprazol, o que adianta? Come o alimento, o organismo não consegue processar, não consegue quebrar as enzimas, e aí taca omeprazol. O que acontece? Vai ter uma qualidade de vida boa? Não, não vai ter. Vai viver sob o efeito de omeprazol, ou outros, né, que fazem, que tiram ali aquele sintoma do estômago digestivo, mas quando comer o alimento e não tiver o omeprazol, vai sofrer. Então, é melhor retirá-los do que ficar sofrendo, gente, do que ficar com aquela barriga inchada, corpo inflamado, mau humor, irritado, né? Então, quando você faz essas retiradas, você tem uma qualidade de vida muito melhor, né? E se você sofre por isso, vai no médico, faz exames, ai, toma omeprazol, ai, toma isso, mas não é falado para tirar os alimentos, né? E às vezes você nem sabe qual alimento aí que tá aí te fazendo mal. Uma observação é quando você come alguma coisa que te fez mal, não ingira mais. Muda a tática, né? Ou venha fazer a biorressonância, né, energética, com a radiestesia energética, a nível clínico, e aí a gente consegue descobrir quais são esses alimentos, se é proteína, se é açúcar, se é aminoácidos que está produzindo esses efeitos negativos no seu organismo. A gente só consulta, pode ser online ou presencial. Até mais!